Salmo 63, de 4 a 8, nos diz assim a palavra do Senhor. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, bendito, tua palavra está diante de nós. Palavra tão radiante, tão verdadeira, tão penetrante. E nós, ó Deus, nos curvamos ante essa beleza e essa majestade. A própria leitura dela, com o coração contrito, com o coração voltado para Ti, já é suficiente para revelar a Tua vontade e a Tua vida sobre nós. Mas nós estamos sedentos pelo Senhor, sedentos pela Tua palavra e pela Tua verdade. Por isso nós clamamos ao Senhor que fale mais profundamente ao nosso coração. Que nesse instante, ó Deus, não seja eu a falar, mas Teu Santo Espírito a me usar como instrumento nas Tuas mãos. Sossega, portanto, o nosso coração, sossega a nossa mente, o nosso entendimento, faz calar o nosso ser, para que possamos compreender a Tua verdade, ouvir os Teus desígnios. Ó Deus, não permita que os sons que estão ao nosso redor nos impeça de ouvir a Tua voz, de compreender o Teu chamado, a Tua direção, e caminharmos, ó Deus, com graça diante do Senhor. Sê com a Tua igreja nesta hora, sê comigo como Teu servo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos com uma pequena série de 2 sermões baseados neste Salmo. Na primeira vez, na primeira parte, nós vimos que Davi, em meio ao deserto, em meio à perseguição, ele não deixou que a ansiedade mundana, que essa ansiedade destrutiva dominasse a sua mente. Antes, a sua maior sede estava para com o Senhor. Ele desejava, ansiava, como ele diz no versículo 1, eu te busco ansiosamente. E se você quer entender e saber aquilo que nós falamos a respeito dessa primeira parte, você pode acessar o nosso canal no YouTube, porque lá você vai encontrar a primeira parte deste sermão. Agora, nós seguimos avante. E a partir do versículo 4 ao versículo 8, nós podemos perceber que Davi está nos mostrando como que a cura da ansiedade acontece em sua alma, como que ele é sustentado por Deus em meio às suas dificuldades e os seus problemas. Ele passa da sede para o louvor, da angústia para a lembrança, da perseguição para a segurança. Ora, meus queridos irmãos, veja o quão preciosa é essa realidade. A palavra do Senhor, ela não nos promete bonança e ventos suaves por toda a nossa vida, mas ela garante que através da redenção, da graça do nosso Senhor, nós encontraremos alívio, mesmo em meio às tormentas da nossa vida. Porém, há uma grande pergunta que nós fazemos na prática do nosso dia a dia. Como viver essa ansiedade destrutiva, mesmo em meio às tormentas? Como que nós podemos superar isso? Como que nós podemos vencer esta realidade? Como que o sustento do Senhor nos ajuda neste momento? Ou como Ele nos sustenta diante deste momento? É exatamente isso que Davi começa a nos revelar a partir do versículo de número 4. À medida que ele vai caminhando neste salmo, onde ele mostra que a sua ansiedade não está pelas coisas do mundo e pelos problemas que ele está vivendo, mas a sua ansiedade está pelo desejo de Deus, por ter Deus contigo. Agora ele começa a nos mostrar como que esse desejo de Deus, como que essa ansiedade por Deus nos ajuda a vencer a ansiedade destrutiva deste mundo.
Observe, versículo número 4. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos recorrer ao versículo de tempo em tempo. Veja como Davi diz: assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanta as mãos. Oh, quão grandioso é o Senhor das nossas vidas! Observe a cena, meus queridos. Davi está no deserto. Ele está fugindo, cansado, fragilizado, fatigado. Tudo ao seu redor grita caos, insegurança e dor. Mas o que brota nos lábios de Davi não é murmuração. O que brota nos lábios de Davi não é uma reclamação, não é desespero, é louvor a Deus. Ele declara: assim cumpre-me bem dizer enquanto eu viver. É interessante a construção deste versículo. Quando nós olhamos para a forma em que ele é construído, e agora ele é transliterado ou traduzido para a nossa língua, para o português, nós vamos perceber que há uma intencionalidade. Nós temos aqui um verbo, que é o verbo cumprir, que ele é conjugado na terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Não, pastor, o senhor está me xingando. Calma, eu vou explicar o que isso significa. Ele está ligado ao pronome oblíquo me, que agora vai funcionar como objeto indireto. Pronto, agora acabou de xingar. Terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo, ligado ao pronome oblíquo, que se transforma em verbo indireto. O que isso quer dizer? Muito simples, querido. Aqui há um uso desta palavra para transmitir a ideia de necessidade. Esse cumprir-me aqui, ele está dizendo: a mim é necessário, é inevitável bendizer ao Senhor. Veja, Davi, ele não vê o louvor como uma opção na sua vida, ou como uma condição na sua vida, que dependendo do estado, da situação que ele tiver, ele vai ter louvor em seus lábios. Não! Mas Davi vê o louvor como aquilo que é próprio, que é vital, que é inevitável para ele. Porque ele está na presença de Deus, é inevitável louvar e deixar de louvar ao Senhor. Isso é uma consequência direta daquilo que ele já havia dito no versículo de número 3, onde ele diz, olha aí na sua Bíblia: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Qual é o motivo do louvor de Davi? A tua graça é melhor que a própria vida. Meus amados, não se trata de uma promessa para quando o trono de Davi voltar. Não tem a ver com uma condição em que ele agora coloca quando a sua família estiver restaurada. Não, a vida de Davi está um caos. Ele está sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Ele está atravessando o deserto. O seu palácio foi perdido. A sua família está destruída. Há uma grande causa. Ele já não é mais um jovem, um adolescente. Já é um senhor. E tem que atravessar esse deserto com todas as dificuldades, com toda essa situação. E há uma decisão no presente. No meio da tormenta, Davi diz: bendizer-te enquanto eu viver. Cumpre bendizer-te enquanto eu viver. Louvá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, reconhecer a tua grandeza, a tua majestade, a tua santidade, a tua beleza, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às tormentas que acontecem sobre sua vida. E Davi ainda diz: levanto as mãos. O levantar das mãos é símbolo de redenção, é símbolo de confiança, é símbolo de entrega. É como se Davi estivesse dizendo: Senhor, eu não tenho mais nada neste mundo além de ti. Senhor, além da tua graça, não há nada mais me sobra, mas tudo o que sou, eu coloco diante de ti para adorar o teu santo nome. O sustento da alma, ela começa quando a ansiedade por Deus nos leva a adorá-lo, mesmo em meio ao deserto.
Quando nós, mesmo em meio às tormentas e às dificuldades, nós temos um motivo de louvor e gratidão ao Senhor. Nós somos curados da ansiedade maligna ao ansiar, ao desejar, ao anelar, ao querer o Senhor. E isso nos sustém através da necessidade da adoração. Eu necessito adorar esse Senhor. A sua maior preocupação é pelo Senhor. O que mais preocupa Davi é o Senhor, não por soluções do mundo. O deserto poderá até roubar o seu conforto, mas não roubará o seu louvor. Então Davi segue nos mostrando que o que é ser sustentado diante das tormentas, como é que nós podemos enfrentar as lutas, os desafios, o caos que a vida insiste em nos conduzir. Já repararam nisso, queridos? A vida é um caos. Ela nunca segue os nossos planos. Ela insiste em avacalhar com os nossos projetos. Nós planejamos, organizamos, mas alguma coisa dá errado. E nós falamos, não é possível. Estava tudo certo, estava tudo direcionado, mas nós não temos o controle, né? Apesar de a gente achar que tem o controle da vida, nós não controlamos. Nós não garantimos absolutamente nada. E quando nós tentamos segurar tudo com as nossas mãos, foge dos nossos dedos. Sim, e se nós olharmos para a vida com a lente deste mundo, nós veremos que a vida sempre nos conduz ao caos. Mas quando nós trocamos a lente do mundo pelas lentes do Evangelho, pela lente da graça, como Davi aqui diz, nós veremos que mesmo o caos não é caos, mas ação, presença, escola de Deus sobre as nossas vidas. Escola de Deus sobre as nossas vidas. É por isso então que Davi pode continuar. E observa o versículo de número 5, ele vai dizer: como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Lembre-se, Davi está no deserto. Deserto é um local de escassez. Deserto é local de fome. Deserto é local de sede. Deserto é local de morte e destruição. Davi está no deserto, mas o deserto não está em Davi. O que está em Davi é um desejo crescente e adelante por Deus, ao ponto dele satisfazer-se, dele encher-se, dele fartar-se exclusivamente no Senhor. A expressão como de banha e de gordura tem dois significados. Tem dois pontos importantes que precisa de ser visto. O primeiro é que ele representa a fartura e abundância. Fartura e abundância. Você está farto de banha e de gordura, significa que você está vivendo numa vida abastada. Davi foi rei e é rei, agora ainda que esteja fugindo, e Davi estava acostumado com banquetes suntuosos, imponentes e fartos. Quando nós olhamos para a vida de Davi e para a forma como ele governava a Israel, você vai perceber que ele tinha uma vida muito boa. Ele não apenas era um bom rei para Israel, mas ele próprio usufruía das grandezas de ser rei e da riqueza de ser rei, da fartura de ser rei. A sua mesa era extremamente farta. Agora observe o contraste. Agora ele atravessa o deserto. Ele tem que racionar o alimento, ele tem que racionar a água. Aquilo que no passado poderia ser esbanjado, agora é necessário ser racionado. Não dá para gastar de qualquer forma e de qualquer maneira. Banha e gordura lembra fartura. Mas há um segundo significado, e esse é mais teológico e mais importante. A gordura e a banha, eles são elementos do sacrifício ao Senhor, dedicados exclusivamente a Deus no sacrifício, e representava a presença de Deus. Ao sacrificar e queimar o que era mais precioso, o que era mais desejado, aquele ofertante, ele estava dizendo: minha maior satisfação, meu maior deleite, meu alimento mais precioso é o próprio Senhor.
É com Ele e é nele que a minha alma está saciada. É com Ele e é nele que a minha alma se farta, se deleita. E aqui essas duas figuras, elas estão entrelaçadas na declaração: com banha e com gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Toda a visão da abundância palaciana, também tudo aquilo que representa o sacrifício, vão se mesclar para nos dar o entendimento de que para Davi não lhe faltava satisfação, não lhe faltava desejo, mas o desejo e a satisfação não estava nas riquezas do mundo, estava na presença de Deus. Era isso que satisfazia Davi. Sua alma estava farta, sua vida estava repleta de contentamento, mesmo que o deserto seja o momento da vida dele, mesmo que seja uma jornada de dificuldades, essa jornada é temporária. Sim, meus amados, temporária, passageira. Ela não é permanente, ela não vai durar eternamente na vida de Davi. Davi sabe disso, porque aquilo que dura eternamente em Davi é a satisfação em Deus. É a presença de Deus sobre a sua vida. Na vida do cristão, na vida daquele que anseia pelo Senhor, a única coisa permanente é o desejo e a satisfação em Deus. Preste atenção nisso. Nós desejamos muitas coisas. Nós buscamos muitas coisas neste mundo para nos satisfazer. Mas você já percebeu que quando você alcança a satisfação não é suficiente? Queremos uma casa, conseguimos a casa e a casa não é suficiente. Queremos um carro, conseguimos o carro e o carro não é suficiente. Queremos a saúde vem e ela não é suficiente. Queremos um diploma e o diploma acontece e ele não é suficiente. E aí nós buscamos mais e mais. Não há satisfação nesse desejo mundano. Sempre estaremos buscando mais, mas quando nós buscamos a Deus, Ele é suficiente para nos fartar a nossa alma, para nos satisfazer por completo. É por isso que Davi não se deixa consumir pela ansiedade deste mundo, queridos. Ele não olha para a sua escassez, ele olha para a sua suficiência, que é o Senhor. Preste atenção, meus amados. A ansiedade destrutiva nos faz olhar para aquilo que falta. A ânsia por Deus nos faz olhar para aquilo que basta, que é Ele mesmo sobre as nossas vidas. No deserto da vida, a alma só se farta quando ela está alimentada pelo próprio Senhor. No deserto da vida, a alma se farta quando ela se alimenta de Deus. Meus queridos irmãos, a magnificência das Sagradas Letras é sempre presente e verdadeira. Nesses 2 domingos nós temos tratado de um assunto por demais sério, de um assunto que tem sido urgente da nossa geração, que é a questão da ansiedade. Um dos sintomas da ansiedade é a insônia. São noites perdidas, imersa nos mais diversos pensamentos, no remoer dos dilemas, dos problemas, das tormentas, das dores emocionais. Acorda-se de madrugada e não consegue repousar, porque a cabeça está cheia, está inundada de pensamentos. É o que eu tenho que fazer? É o que eu não vou fazer? É o que eu consigo? É o que eu não consigo? É o que pode? É o que não pode? E aí nós começamos a nos perder nesses pensamentos e a nossa emoção derrete. Mas isso é loucura, isso é insanidade. Consumir a noite remoendo os problemas é insano. Sabe por quê? Porque essa atitude jamais trará solução. Porque essa atitude jamais trará cura para a sua vida. Pelo contrário, ela vai provocar em você mais ansiedade. Ela será mais destrutiva do que nunca. Quando você perde o sono ou se perde em pensamentos constantes diante daquilo que você está, que está te provocando ansiedade, isso vai te trazer mais ansiedade. Vai fazer com que você se abata ainda mais.
Então, como agir? O que fazer diante desta cruel realidade? Como nós podemos experimentar a cura e como nós podemos experimentar o sustento de Deus quando o nosso sono se vai? Davi, ao continuar a sua oração, o seu cântico, ele vai nos apresentar a solução. Olhe para o versículo de número 6. Nos diz assim: no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Vejam que até as noites insones, quando a ansiedade tenta dominar, a palavra nos revela que podemos ocupar a nossa mente com a lembrança e a meditação de Deus. As noites mal dormidas de Davi não foram ocupadas pelos pensamentos produzidos ou promovidos pela ansiedade do mundo, mas elas são povoadas pela graça gloriosa do Senhor. Tornam-se tempos de devoção e meditação. É no leito, quando a mente poderia ser dominada pela ansiedade destrutiva, que Davi escolhe outro caminho. De ti me recordo e em ti medito. E a noite, então, que poderia se tornar um tormento, cria um ambiente perfeito para a graça e para o cuidado divino, onde Deus é o único a ocupar a sua mente. Todo o alento da presença, do poder, da misericórdia, da graça, do amor de Deus para com o seu servo, agora é transformado em um novo revigoramento. Então ele revigora, renova, restaura a sua força, sua confiança e a sua esperança futura naquele que tudo pode, naquele cujos planos não podem ser frustrados, como nos diz a própria palavra. Quer resolver o seu problema de insônia? Não estou dizendo que você vai dormir, mas em vez de você ficar preocupado e remoendo os seus problemas, volte para a palavra, volte para o Senhor, faça como Davi, aproveite esse momento como um momento de devoção, porque remoer o problema não resolverá o problema, porque ficar ali meditando nas lutas, nas dificuldades, você não encontrará solução. A ansiedade não promove solução. Com a preocupação dos problemas, ela acarreta mais problemas, porque você passa a passar mal, pode entrar em crise de pânico e ter muitas outras coisas. Mas se você pega aquele momento, não está conseguindo dormir, olhe para a palavra, leia a Bíblia, busque Deus, fale com o Senhor, louve a esse Deus bendito, tenha a oportunidade de transformar esse momento em um momento de devoção, como Davi faz. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. A ansiedade rouba o sono, mas a meditação em Deus devolve a paz. Meus queridos, você consegue perceber quão grandiosa, exuberante, resplandecente é a palavra do Senhor? O quão curativo, redentivo, restaurador é a sua observação e aplicação em nossas vidas. Tudo o que nós temos que fazer é nos voltarmos para ela, pois ela é a solução. Nós dizemos, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas ela nunca é de fato a nossa fé e prática. Na hora das dificuldades e na hora da ansiedade, nós a deixamos de lado. Na hora das lutas e dos tormentos, nós buscamos soluções mundanas, em vez de nos voltarmos para o Senhor. Se ela é a nossa regra de fé, é nela que nós temos que nos apegar. Se ela é a nossa regra de prática, é através dela que nós devemos de viver e agir. É assim que nós devemos de lidar com as coisas. Aquele que anseia por Deus, ainda que enfrente noites insones, frias, debilitantes de um deserto da alma, experimentará a graça reconfortante ao ter sua mente cativa em seu Senhor e Salvador. É assim que nós iremos vencer. A noite pode ser longa, mas a presença de Deus, queridos,
a presença de Deus é suficiente para nos sustentar durante toda esta noite. Como não se maravilhar então com essa revelação? Como não se curvar em santa reverência e adoração ao Deus que se revela nas Sagradas Escrituras? Ao abordarmos um assunto tão urgente, tão delicado quanto a ansiedade, nós vemos o quão gracioso é o Senhor sobre nossas vidas. Ah, queridos, como seria maravilhoso se todos aqueles que se curvam em adoração ao Deus vivo não viessem a aprender a se livrar dessa ansiedade através da ansiedade por Deus. Como seria bom se todos pudessem colocar isso na sua mente, que você não vence a ansiedade lidando com a ansiedade, você vence a sua ansiedade trocando a ansiedade. Em vez de estar preocupado com as coisas deste mundo, está preocupado com as coisas de Deus. Em vez de estar preocupado com seus problemas, está preocupado em glorificar, em adorar o Senhor, porque Ele é poderoso para mudar a história da sua própria vida. Um outro sintoma terrível da ansiedade é a sensação de insegurança, desamparo, abandono. Este sintoma também é vencido pela palavra do Senhor, pela observação da verdade e pela ânsia de Deus. Nós também conseguimos vencer este ato de insegurança. Aqui Davi novamente nos ensina a preciosidade de anelar, de desejar, de tornar Deus a nossa maior preocupação. Pois após nos mostrar que o sustento da alma começa no louvor, se aprofunda na satisfação e se fortalece na meditação, agora nós somos levados a perceber o resultado de tudo isso, de forma natural, nessa nossa caminhada, é segurança. Versículo 7 e versículo 8. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Perceba a progressão que acontece em Davi. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8. Olhe na Bíblia aí. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer enquanto eu viver. Em teu nome levanta as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. E com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Percebe? Porque ele ansia por Deus, as coisas vão acontecendo sobre a sua vida, e as dificuldades e as lutas do deserto vão sendo vencidas uma a uma. O deserto, por sua própria natureza, é um lugar que traz medo. O deserto, por sua própria natureza, é um lugar solitário, é um lugar de insegurança. Até as pessoas mais experientes sentem um calafrio na espinha ao contemplá-lo. Nunca se sabe o que acontecerá nessa travessia. Os perigos são constantes e são traiçoeiros. O mesmo pode se dizer do deserto da alma, do deserto da crise, do deserto da dor, do deserto emocional que nós atravessamos. Nunca estamos preparados para enfrentá-lo. Ninguém nunca está pronto para encarar um deserto emocional na sua vida. Ninguém nunca está pronto para encarar um deserto de uma crise sobre a sua vida. Ninguém nunca está pronto para encarar um deserto de aflições, de tormentas. Sempre vai nos pegar despreparados. E encará-lo sozinho é desesperador. É desesperador. É por isso que a ânsia acaba se elevando ao estado de pânico. Porque é desesperador você não ver a solução. Porque é desesperador você não enxergar à frente. Porque é desesperador você enxergar tudo consumido.
E você fala: e agora? Para onde eu vou? A quem me achegarei? Quem irá me acudir? E você percebe que as pessoas que estão ao seu redor, elas não te compreendem. Elas até tentam, mas elas não sabem o que você está passando, porque isso é um deserto seu, é uma situação que você está vivendo. Encará-lo sozinho é desesperador. Mas observe a fala de Davi: tu me tens sido auxílio. Ele não se encontra só neste deserto. Aquele a quem ele busca ansiosamente é presente. E não apenas isso, Deus não está apenas presente, o Senhor está ativo, agindo, conduzindo, interferindo, auxiliando nessa travessia. Está ao seu lado, o guiando diante de tudo isso. E aqui está o toque inusitado da revelação. O deserto, que deveria ser um lugar de desespero, de insegurança, se torna agora um lugar de abrigo. Davi se sente abrigado neste deserto. E a solidão, que deveria ser o seu tormento, se torna uma experiência da proteção de Deus. Ele se vê à sombra das asas de Deus. Sabe, queridos, como os pintinhos que se aninham embaixo da galinha, que faz de tudo para protegê-los, para aquecê-los. A ideia é isso. Como os filhotinhos vão se acolher embaixo da ave, que vai fazer de tudo para protegê-lo, para aquecê-lo, para defendê-lo. É assim que Davi se sente. Observe, porque tu tens sido meu auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Quem tem sido auxílio de Deus, de Davi no deserto? O Senhor. Que Deus tem feito, tem guardado, protegido. Por isso ele pode cantar com júbilo. O Senhor é assim para todos aqueles que nele confiam. Davi acrescenta: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Eu me agarro ao Senhor, eu me seguro no Senhor, eu me abrigo no Senhor, e o Senhor me ampara. Já viu aquela cena da criancinha, quando a mãe ou o pai está se afastando e ele não quer que a mãe ou o pai o deixe, e aí ele agarra na barra da calça, nas pernas do pai, e vai sendo arrastado e chorando, dizendo: não, 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 não. A ideia de Davi é que ele está se agarrando, só que a visão dele não é a visão daquele que vai se afastando, arrastando quem está agarrando, mas é aquele que na hora que foi agarrado, foi acolhido, foi abraçado, foi amparado. Assim como o pai, ao ver a criança, não vai arrastá-la pela rua fora, irá abraçá-la, carregá-la, colocá-la no colo e ampará-la e conversar com ela. Assim Davi está dizendo: no deserto Deus está fazendo isso comigo, na ansiedade, na luta, na dificuldade, Deus está comigo. Deus é o seu amparo, sua segurança, sua força, sua salvação. Davi não está lidando com as circunstâncias, não são os recursos humanos que estão cuidando de Davi. O que está cuidando de Davi é Deus. Enquanto que a ansiedade mundana, nós buscamos soluções neste mundo, na ansiedade por Deus, nós encontramos nele segurança e proteção. Se a alma aprende a louvar em meio ao deserto, se fartar em Deus, mesmo na escassez, e ocupar as suas noites com meditação na presença do Senhor, então irá descobrir que ela não está desamparada. Ah, meus queridos e amados irmãos, como não se maravilhar, não é verdade? Davi nos mostrou que a cura da ansiedade se dá numa outra ansiedade, numa ânsia por Deus. E que, ainda que estejamos passando momentos de lutas e dificuldades, momentos de deserto, somos sustentados através do louvor, da satisfação, na meditação e da segurança promovida pelo próprio Senhor, a quem nós anelamos. Mas agora nós precisamos de dar um passo além e um pouco mais.
nós vamos compreender que toda essa realidade se cumpre plenamente em nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta que ecoa em nossos dias, que é urgente, é como obter a cura da ansiedade numa sociedade imediatista, numa sociedade que é insatisfeita e que é materialista? A resposta é uma só: em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 24 a 33, ele declara: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E ele conclui no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Geralmente nós falamos da parte da ansiedade para trás. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Mas nós esquecemos que há uma condicional. Isso está ligado ao versículo anterior. Se nós nos devotarmos à riqueza, às coisas deste mundo, nós iremos nos aborrecer do Senhor, ou iremos nos afastar do Senhor. Por isso que ele vai dizer, por isso, veja como o texto começa, ninguém pode servir a dois senhores. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida. Que revelação interessante, queridos. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Mas Deus está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo, Ele está nos ensinando que a ansiedade mundana, ela nasce quando nós buscamos primeiro as coisas deste mundo. Quando nós estamos servindo às riquezas, quando nós estamos nos devotando às conquistas deste mundo, então nós seremos acometidos pela ansiedade deste mundo. Ficaremos tensos por este mundo, desejosos por este mundo, amando este mundo, querendo mais deste mundo. Mas quando nós damos a primazia, o primeiro lugar para o reino de Deus, então encontramos descanso, então encontramos a provisão, então encontramos a paz. Paulo também nos orienta lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Não andeis ansioso com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que eu devo fazer? Seja conhecida diante de Deus as nossas petições. Seja apresentada diante de Deus aquilo que está nos afligindo. Olha o que Davi faz. Seu filho está perseguindo. A morte está ao seu encalço. O seu próprio filho, a sua família está destruída. O seu reino foi perdido, ele teve que fugir às pressas. Está velho, não sabe do que será do seu amanhã. O que Davi busca? Ele não busca vingança. Davi não busca soluções neste mundo. Ele não chama o seu exército e tenta tramar ali um sistema de contra-ataque. Ele não tenta uma ofensiva militar. Enquanto ele caminha no deserto desassolado, perdido, sem saber o que faz, ele diz, Senhor, só o Senhor. Minha alma te anseia. Sabe por que Davi anseia por Deus? Porque ele sabe que Deus é a sua proteção. Porque ele sabe que Deus é a sua segurança. Porque ele sabe que Deus é a sua salvação. É isso que Jesus está nos dizendo. É isso que Paulo está nos dizendo. Aqui está a chave. Cristo é quem guarda. Cristo é quem sustenta. Cristo é quem cura. Meus amados, a ansiedade destrutiva, ela nasce na busca por soluções imediatas, da insatisfação constante e da ilusão materialista, aonde ter vai resolver os problemas. Porém, a cura vem quando a alma se volta para Cristo, quando o Espírito Santo aplica em nós a sua obra redentiva. É o Espírito quem nos lembra de que nós não estamos sozinhos.
que não estamos desamparados, que não precisamos carregar o peso da vida sem auxílio. Assim como Davi, que anseia por Deus, assim como Davi, que ao buscar e desejar esse Senhor, recebeu dele o sustento do deserto, nós também encontramos isso em Cristo, o cumprimento da promessa de Deus, o sustento para a nossa alma. Ele venceu a tentação no deserto, ele suportou a dor da cruz, ele venceu a morte ao ressuscitar. Por isso ele é suficiente para guardar, fortalecer em meio às nossas ansiedades, para nos fazer lidar com isso e ser sustentado diante dessas dificuldades. Pare de buscar a cura da ansiedade em soluções humanas. Pare de buscar resolver os problemas pela sua própria força e pela sua própria vontade. Pare de achar que você é suficiente ou forte para isso. Ou pare de pensar que alguma coisa neste mundo será suficientemente forte para resolver o seu problema. Não será. Não há cura nas soluções humanas, mas em render-se a Cristo, em buscar a Ele, através da sua palavra, buscar o sustento deste Deus. Quer realmente vencer a ansiedade? Então, anele, deseje, busque a Deus e se satisfaça com a sua presença grandiosa. É assim que você conseguirá se livrar da ansiedade.